Olá, pessoal! Hoje, na nossa aula de História, nós vamos falar sobre tempo histórico e tempo cronológico. Nós vamos fazer as páginas 115 a 118. Acompanhe a leitura na página 115. Tempo histórico e tempo cronológico. Os seres humanos sentiram a necessidade de contar o tempo desde o começo de sua existência. Quando o marcavam por meio da constante observação dos fenômenos naturais, como o de dia e a noite, as fases da lua, o nível dos mares e o crescimento das plantas. O tempo pode ser contado de formas diferentes, pelo tempo cronológico ou pelo tempo histórico. Vamos aprender sobre o tempo cronológico? Tempo cronológico é o que é medido por precisão, por instrumentos de contagem, como relógios e calendários. Ao longo da história, existiram diversos tipos de relógio, como o relógio solar, a ampulheta, a clepsidra, o mecânico e a pilha, de ponteiro ou digital. Então, pessoal, nessa parte, o que ela nos explicou? Que antigamente, os seres humanos não tinham como medir o tempo, eles não tinham equipamentos, né? Então, eles mediam através do dia e da noite, as fases da lua, né? Então, eles conseguiam medir através do tempo histórico, que nós já aprendemos nas aulas passadas, né? Que são as histórias do antigamente, as histórias do passado. E também pelo tempo cronológico, que é através de instrumentos que nós conseguimos medir, como relógios e calendários. Vamos aprender agora um pouquinho de cada um desses relógios? Nós temos o relógio solar. O solar é um relógio guiado pela sombra provocada pelo Sol. Na medida em que o Sol vai mudando de lugar e gerando a sombra, vai aparecendo as linhas que indicam a hora exata. Nós temos também a ampulheta. A ampulheta utiliza areia e determina um período de tempo específico. Quem já viu de perto uma ampulheta? Observou que dentro ela é cheia de areia, né? Quando viramos, a areia não cai imediatamente, ela leva um tempo. Então, assim, também era um objeto antigamente que os seres humanos determinavam, né, quanto tempo passou, a hora. Nós temos também a clepsidra, que é um tipo de relógio que utiliza a água para a marcação do tempo. Para medir o tempo, era utilizado a velocidade do escoamento da água. E nós temos o relógio digital, que com certeza vocês já viram, né? Ele marca o tempo de forma semelhante à do mecânico, mostrando as horas de diversas formas, né? É um relógio mais moderno. E nós temos o relógio mecânico, que apresenta vários formatos e versões, que muitos têm aí na parede de casa também, né, pessoal? Agora, pessoal, lá na página 116, nós vamos falar um pouco sobre tempo histórico. O tempo histórico é determinado pelas mudanças e pelos acontecimentos provocados pelos fatos históricos. Por esse motivo, ele é mais importante para o historiador que o tempo cronológico. O tempo histórico, portanto, é marcado pelos eventos de curta ou longa duração. Lembra que nós aprendemos lá na última aula sobre os historiadores? Os historiadores são as pessoas responsáveis, né, por pesquisar, unir e comentar as informações do passado, né? O tempo histórico leva em consideração as modificações que ocorrem nos diversos grupos sociais, além do desenvolvimento das relações políticas, do comportamento das pessoas em relação à cultura, à economia e a outros aspectos da vida em sociedade. Vale salientar que o tempo histórico não é rígido. Portanto, é possível compreender
a permanência de hábitos do tempo histórico anterior em algum tempo histórico posterior. Na verdade, essa relação é que representa o diálogo entre o passado e o presente. Mas a história utiliza os dois tempos, cronológico e histórico, para seu estudo, pois precisa registrar pelo tempo cronológico as mudanças identificadas pelo tempo histórico. Então, pessoal, o que nós conseguimos entender sobre esse pequeno texto que acabamos de ler? Que o tempo é um dos aspectos fundamentais para o estudo da história. Eu preciso do tempo para entender a história, não é verdade? Que é o tempo cronológico, que é medido com precisão através de instrumentos de contagem, né? Que os historiadores, que são responsáveis por pesquisar, reunir informações, que fazem os registros, né, do que aconteceu, pode ser por escrita, oral, sonoramente. Vamos responder os exercícios? O que é o que é? Um dos aspectos fundamentais para o estudo da história. O tempo é medido com precisão por instrumentos de contagem. O tempo determinado pelas mudanças e pelos acontecimentos provocados pelos fatos históricos. 2. Numere corretamente. Ampulheta, número 1. Clepsidra, número 2. Solar, número 3. Mecânico, número 4. E digital, número 5. Então, vocês vão responder e colocar do lado o número que representa o relógio. 3. Encontre no diagrama as palavras abaixo. Então, vocês vão procurar as palavras calendário, data, ampulheta, relógio, cronológico e histórico. Número 4. Numere corretamente. Tempo cronológico, 1. Tempo, 2. Tempo histórico, 3. Então, você vai numerar as frases ao lado, qual corresponde a esse tempo? Tempo cronológico, tempo e tempo histórico. 5. Escreva a resposta a cada uma das perguntas. A. Qual é o tempo mais importante para o historiador? B. Como é marcado o tempo histórico? Teve dúvida? Volte ao nosso texto, leia novamente que irá te ajudar. Beijos, até a próxima!